bem, Tamires aqui. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Duda. Fala oi, pessoal, Duda. Pai Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente convidou ele para ele dar o testemunho dele. A gente acredita muito no poder de um testemunho. Então a gente está aqui com ele hoje para ele contar um pouquinho para a gente de tudo que aconteceu na vida dele. Eu queria que você começasse falando como que era a sua vida antes da sua conversão. A minha vida antes da conversão era uma vida repleta de coisas do mundo, né? Eu trabalhei com música profissionalmente durante 21 anos e dentro de tudo que engloba, né, uma vida de popstar, né, graças a Deus não tinha droga, não tinha bebida, porque eu nunca gostei. Mas tinha prostituição, tinha muita mentira, palavrão era a minha vírgula, né? A soberba, orgulho, eu achava que eu era o centro de tudo. Era basicamente isso. Uhum. E queria saber o que fez você querer Jesus, você querer mudar de vida? Aconteceu alguma coisa na sua vida para você querer? Eu sempre falo que para a gente querer uma coisa que até então a carne não quer, é só o sobrenatural de Deus mesmo, né? Eu digo por experiência própria, eu recebi um convite do meu filho, que até então ele ainda fazia parte aqui, morava em Barra do Piraí. Hoje ele não congrega mais com a gente, mas continua atuante, continua vivendo a palavra, buscando a palavra. Mas ele tinha me feito um convite e foi um convite totalmente diferente. Ele começou a conversa tipo assim: pô pai, eu preciso te contar uma coisa muito séria. E eu falei: e aí, você vovô? Porque a gente, quando está cheio do mundo, a gente pensa sempre nas coisas negativas, vamos dizer assim. E ele: não, é mais sério. Eu falei: poxa, então, vamos embora do Brasil? Isso foi em novembro de 2015, esse convite. E a gente estava pensando, né, as vias de fato de ir embora do Brasil por conta do início da crise. Ele: não, pai, é mais importante, é mais sério. E aí eu me assustei, porque tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, né, traz uma preocupação, porque a gente está cheio do mundo. Então eu falei: poxa, então não faço ideia do que seja. E ele: poxa, eu estou na igreja. E para mim foi uma notícia maravilhosa, e vocês vão entender como a gente é hipócrita quando a gente está lá do lado de fora, né? Que eu falei assim: nossa, que notícia boa, você não poderia me dar notícia melhor. Mas como é o melhor lugar que ele estava, mas eu não queria para mim. É difícil, né? Quando a gente está cheio do mundo, a gente fala daquilo que o coração está cheio. E eu falei: poxa, é o melhor lugar que você poderia estar. Mas, ironicamente, eu não queria aquele lugar para estar. Mas eu falei para ele: não, eu vou fazer uma visita, vou lá conhecer o seu pastor. Até então eu não sabia que era o Bispo Wilton, né? E eu falei: vou lá para conhecer seus novos amigos e tal. Então, o que me trouxe para conhecer essa nova vida foi um convite do meu filho. E por trás desse convite teve uma série de fatores, né? Oração por parte dele, jejum por parte dele, propósito por parte dele, a fé dele, a fidelidade dele. E Deus foi fazendo, porque Deus tem um plano perfeito para todos nós. Sim, é verdade. A gente sabe que na nossa caminhada, principalmente quando a gente ainda não está na igreja, existem pessoas que Deus usa para falar com a gente. Uma dessas, então, é seu filho. Sim. Teve mais alguém que você pode falar que teve um impacto para você decidir aceitar Jesus? Eu acho que o que culminou nesse processo, né? Desde muito novo, eu estive em igrejas, tá? Tem uma diferença muito grande entre a gente estar na igreja e a gente ser igreja. Eu, com 6 anos de idade, foi o primeiro lugar onde eu me apresentei. Eu, com 6 aninhos, eu estava no púlpito da igreja cantando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Eu pequenininho. Então, antes de eu me apresentar no mundo, eu já, inconscientemente, eu estava me apresentando para Deus ali. Então, eu frequentei a igreja com 6 anos de idade, eu ia com os meus avós, depois da minha pré-adolescência, na minha adolescência, e depois teve uma ruptura onde eu parei e só fui voltar
a entrar numa igreja com 30 anos de idade. Hoje estou com 47. Então, assim, a promessa que Deus fez para minha avó, as orações que a minha avó tinha feito, não só por mim, mas pelos outros netos, pela família dela, né? Eu acredito que ali foi a primeira fagulha, né? E dentro desse tempo, creio que muitos amigos oraram, outros familiares que eram cristãos, né? Mas tem uma diferença muito grande, né? Da gente estar na igreja e a gente ser igreja. E é legal que aos 6 anos você estava na igreja e passou um tempão e você retornou. Então, assim, quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, pode demorar o tempo que for, vai se cumprir. Com certeza. Eu sou prova viva disso. E eu falo para todo mundo, eu já tive a oportunidade de Deus me usar, me levar em alguns lugares para dar o meu testemunho, e eu sempre começava o meu testemunho falando, eu não queria ser crente. Porque é verdade. O bom de tudo é quando a gente é liberto, quando a gente conhece verdadeiramente Jesus e a gente entende o que é ser igreja, a gente não tem vergonha do passado. A gente usa o passado ao nosso favor, ao favor do reino. Então a gente não pode ter meias palavras, é sim, sim, não, não. Então eu falava para todo mundo, eu não queria ser crente, e realmente eu não queria. Só que quando a gente dá o primeiro passo, a gente quebra essa barreira e a gente entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tudo fica para trás e tudo se faz novo. É fato. Eu não tinha vontade de ter largado, na época, largar o meu emprego, largar a notoriedade. Eu era uma pessoa que era uma influência, eu tinha um legado musical. E quando eu percebi que aquilo ali era muito pequeno perto do que Deus tinha e está e preparou para mim nessa caminhada, ficou tudo para trás. Isso aí, foi legal o que você disse, quando a gente dá o primeiro passo. Sim. Então, às vezes, na nossa mente, vai acontecer de uma forma. Mas aí, quando a gente abre o coração para o Espírito Santo fazer, para ele fazer morada e entrar, as coisas mudam completamente. Há um renovo da nossa mente, a gente para de pensar como a gente mesmo, só olhando para a gente começa a deixar o Espírito Santo moldar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? É tudo parte do primeiro passo, né? Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão gentil, que Ele nos dá o livre-arbítrio. A gente tem o direito de escolha. Por mais que a vontade seja do Pai, Ele é tão gentil que Ele nos dá esse direito da gente escolher. E a partir do momento que a gente faz essa escolha verdadeiramente, a gente faz a escolha do que é melhor para nós, não essa carne, a nossa carne, porque a nossa carne ela sempre vai querer o contrário. Ela vai querer o outro lado, ela vai querer né, aonde chega ali a convergência, né, você escolhe o mundo, você escolhe Jesus. Quando a gente toma a decisão de escolher Jesus, tudo se transforma. Não tem como permanecer da mesma forma quando a gente dá espaço, a gente abre o coração. Não tem como a gente permanecer como a gente era. É verdade. E como que foi, assim, de fato, o seu encontro com Jesus? Assim, como que você aceitou e como que você o conheceu? Porque é que você disse, às vezes a gente está na igreja, mas a gente nem conhece Jesus. Ou então a gente está na igreja e é diferente de ser igreja. Sim, e como que foi totalmente diferente. Como que foi esse momento para você? Eu guardo essa data como sendo a maior e melhor experiência da minha vida. Eu achava que a melhor experiência quando eu tinha sido, né, contemplado com a dádiva de ser pai. Eu sempre falava para todo mundo, eu não tenho vontade de ter carro, não tenho vontade de ter casa, eu sonhava em ser pai. Eu achava que aquilo ali seria a coisa mais maravilhosa que fosse acontecer na minha vida. E não foi. Foi uma maravilha? Foi. Mas a melhor coisa, a maior e melhor experiência que eu vivo até hoje, começou no dia 17 de abril de 2016. No final do culto aqui, nessa mesma igreja, na IPV das Oficinas Velhas, meu filho me chamou para fazer uma oração, ele cheio do Espírito Santo, e eu falo para todo mundo, ele fez a oração mais bonita
mais honesta que eu tinha ouvido em toda a minha vida. Ele consagrando a minha vida, me apresentando para Deus, pedindo pela misericórdia de Deus, para que cuidasse de mim onde eu estivesse. E aquilo ali, quando ele começou com aquela intimidade com Deus ali, de apresentar como se Deus não soubesse que eu era todo errado, que eu era todo podre. Deus sabia, Deus sabe, conhece todos nós. Mas daquela forma ali, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido. Comecei a sentir uns arrepios, e as pessoas que estavam na igreja, era o fim do culto, para vocês terem uma ideia, né? Era o fim do culto. E aí o pessoal foi se chegando, aí chegou uma pessoa do Ministério de Louvor de um lado, 2 metros de distância, o outro do outro lado, começaram a interceder, orando e adorando, vento impetuoso. Aí o Dudu segurou a minha mão esquerda e colocou a mão no meu ombro. O Bernard, que muitas das pessoas que vão assistir conhece, fazia parte da nossa denominação, segurou a minha mão direita e colocou a mão na minha nuca, já antecipando o que poderia acontecer. E eles começaram a orar, e o bispo Wilton chegou, por último, colocou a mão na minha cabeça, começou a orar, e aí ele começou a falar em línguas, e chegou mais uma pessoa, e colocou as 2 mãos assim, nas minhas costas. Vocês entenderam? E nesse dia, a minha vida ela foi transformada. Eu chorava, e era tanto choro que não conseguia abrir os olhos. Eu ouvia tudo, entendia tudo, estava percebendo toda a atmosfera do que estava acontecendo ali de forma sobrenatural, mas eu não conseguia abrir os olhos, porque era tanta lágrima, era um pranto de desespero, era uma guerra espiritual que estava acontecendo ali, naquele momento, e na minha mente eu falava, não, se acontecer alguma coisa aqui eu vou ter que aceitar Jesus, porque até então eu não tinha aceitado a Jesus. Se eu tiver, eu vou ter que virar crente. A minha carne lutando contra o Espírito. E quando terminou a oração do Bispo Wilton, aquelas 2 mãos, elas saíram das minhas costas e eu caí. E naquele momento que eu caí, eu permaneci. E fiquei. E nesse tempo todo eu chorando, mas era aquele desespero, chorando. E quando eu consegui abrir os olhos, eu estava debaixo da cadeira. E eu assim, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui? Eu não perdi a lucidez, mas eu estava me perguntando de uma coisa que eu já sabia. Né? Eu não queria aceitar, mas eu já sabia. E aí eles tentaram, o Bispo Wilton me deu uma mão, o Bernard me deu outra mão, tentaram me levantar, levantou meu braço, levantou meu tronco e minha cabeça continuou pregada no chão. Desse jeito. O Bispo Wilton é um homem forte, Bernard é um homem forte, tentaram me levantar e não conseguiram. Aí o bispo veio, colocou óleo ungido na mão, passou nos meus braços, fez mais uma oração e me deixou ali quietinho. E quando eu consegui levantar, eu levantei e eu me esvaziei. Naquele momento ali, eu já tinha percebido que do jeito que eu levantei, eu já não levantei como eu era. E quando eu consegui levantar, e o tio Guilherme me levantou e eu caí já de cara no peito dele. O que está acontecendo? Parece que eu levei uma coça. Aí o Bernardo, glória a Deus, você levou uma coça mesmo do Espírito Santo. E eu, sem entender nada, querendo entender tudo e sem entender nada. Eu saí da igreja parecendo que eu estava pesando 1 tonelada e chorava, parava. E o que está acontecendo? E o Dudu, pai, você acredita em mim? Pode acreditar, foi coisa boa. Eu falei, não, eu acredito, mas chorando. E a gente saiu da igreja, eu sentei do lado de fora, chorei de novo e a minha cabeça dando um nó. Sim. A gente andou, né? O pessoal conhece a nossa igreja, sabe que até o centro da cidade tem leva um tempo. E quando a gente chegou mais ou menos na altura da ilha, onde tem aquele ponto de ônibus, eu coloquei a mão no ponto de ônibus. Gente, essa conta não está dando certo. Alguém me explica, por favor. E eles rindo pra caramba e eu chorando. Eu falei, gente, Dudu segurou a minha mão esquerda e colocou a mão no meu ombro. O Bernard segurou a minha mão direita e colocou a mão na minha nuca.
A tia Silvana estava a 2 metros de distância, o tio Guilherme a 2 metros de distância. O bispo chegou e colocou a mão na minha cabeça. Mas quem foi a última pessoa que chegou e colocou a mão nas minhas costas? Não tinha ninguém ali. Glória a Deus que tinha. Mas era Jesus. Amém. Foi o toque do Espírito Santo. E naquele momento eles começaram a correr na rua, igual uns malucos, glorificando a Deus. E aí eu parei de chorar e eu fiquei sem entender ainda mais, né? O que aconteceu. Aí o Dudu correu, todo mundo correndo, glória a Deus. O pessoal estava ali no sopa, sem entender nada, o que aqueles crentes estão fazendo ali. E aí o Dudu chegou, pai, você tem noção do que aconteceu com você? Eu falei, não, eu estou desde lá na igreja, querendo entender o que aconteceu e vocês não me explicam. Ele, pai, Jesus te tocou. Uau, legal. Eu falei, mas como? Eu não aceitei Jesus. Ele, pai, isso é o menos importante. Nesse momento, é o menos importante, porque a misericórdia dele te alcançou. Então, no dia 17 de abril, eu tive o toque do Espírito Santo. No mesmo dia, para um homem que era desbocado, mentiroso, adúltero, prostituto, no mesmo dia eu já não consegui mais falar palavrão e eu não consegui mais mentir. Na terça-feira, no dia 19, eu usava largador, até hoje tem aqui os espinhos na carne, né? Mas usava largador, piercing no nariz, piercing na sobrancelha. Eu acordei no dia 19, eu me olhei e não vi um monstro, não vi nada, uma aberração, mas eu olhei e falei assim, não. Eu fui me livrando daquilo ali, porque a transformação, ela não pode ser de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Sim, e é o Espírito Santo quem convence. Exatamente, né? Ninguém virou, o bispo Wilton não veio, ninguém falou, ó, isso aí é pecado, isso aí está errado. Não, Sim. Você que está assistindo o vídeo, você que gosta de colocar o seu brinco, você menino que usa o seu brinco, pode ter certeza que na hora que chegar o Espírito Santo e ele te convencer, você vai perceber que aquilo ali não é mais para você. Da mesma forma que aconteceu comigo. Sim. Isso foi no dia 19. Aí passaram os dias. No outro domingo, no dia 24, eu já cheguei na igreja com outro pensamento. Já cheguei louco de vontade de aceitar Jesus. E antes disso, o meu filho já tinha me abraçado por 2 vezes. E aí, pai, vamos dar espaço para Jesus? Eu fazia, não. Na segunda vez eu falei para ele, pai te ama, estou gostando de ir na sua igreja, porque até então não tinha recebido para mim que aqui era a minha igreja. Estou adorando estar lá perto de você e tal, mas eu não quero ser crente. Ele, não, pai, amém. E aí ele começou a fazer a estratégia que o Espírito Santo passou para ele, ó. Se cala, agora quem vai falar é Deus. Sim. Começou com oração, com propósito, com jejum, fazendo a parte dele, tendo fé na promessa que Deus tinha na minha vida. E no dia 24, eu estava louco de vontade de aceitar Jesus. Quando chegou a hora do apelo, eu coloquei a mão na cadeira, orei a Deus ali e falei, poxa, pai, logo hoje que eu decidi, o meu filho está ocupado na igreja, fazendo alguma coisa, mas se o senhor puder, traz ele aqui nesse momento, para ele acompanhar. E o Dudu, ele era muito ocupado aqui, sempre estava fazendo alguma coisa. E aí o apelo terminando e eu falei, amém, eu vou lá de qualquer jeito. Na hora que eu pensei em sair, ele veio e me abraçou e falou, e aí pai, vamos dar esse passo para Jesus? E ele nunca mais tinha feito isso. E aí eu tirei a mão dele assim, sério, abri o meu melhor sorriso, dei a mão para ele e saí em direção ao altar. E aí ele travou. Falei, não, Deus, agora que eu aceitei, ele vem, e saí puxando. E aí eu cheguei na frente do altar e todo aquele processo, né, que a gente tem que passar, né, porque é um ritual, né, para a gente demonstrar para a igreja que a gente deseja essa vida nova. Isso aí. E é legal que toda mudança que aconteceu na sua vida foi porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Sim. Ninguém te impôs nada, ninguém falou que você deveria fazer, que você tinha que fazer aquilo. O evangelho não é esse, não é alguém te impor alguma coisa. Não vai ser nem por força, nem por violência. O Espírito Santo trabalha no nosso coração e na nossa mente.
Então, a gente sabe que no momento certo, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Sim, eu sempre falo uma coisa que é muito importante para vocês terem a noção. O pecado não vai deixar de ser pecado, mesmo que você não aceite o que o Espírito Santo ele está ministrando ao teu coração, o que ele está trazendo ao teu conhecimento. Você sabe que aquilo ali é pecado. Só que a tua carne ela ainda é mais forte do que a voz do Espírito. Então, enquanto a tua carne estiver falando mais alto, você não vai declarar que aquilo ali é um pecado. E vai ser um pecado para a tua vida, vai ser um pecado para a minha vida. O pecado não deixa de ser pecado, né? Pelos meus lindos olhos azuis, ou porque a Tamires tem mechas azuis, verdes no cabelo. Vocês estão entendendo? Então, assim, nós sabemos aonde está o pecado, o que colabora, corrobora para o pecado estar em nós. A partir do momento que a gente está sensível ao que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração, a gente abre mão do pecado, abre mão das coisas que agradam a gente, porque é muito fácil a gente se agradar, porque a gente é tão... A verdade é essa, a gente é tão pobre, tá, de espírito quando a gente não tem Jesus e quando a gente não dá o espaço para que seja feita a vontade de Deus, a gente é tão pobre que a gente se satisfaz com qualquer porcaria. É impressionante, mas a gente sempre está satisfeito com a migalha. Deus ele vem e oferece um banquete. O banquete da vida eterna, uma vida nova, vestes novas, mas a gente está acostumado e a gente se satisfaz com a migalha. E a partir do momento que a gente descobre que tem um banquete preparado para nós, a gente vê que o pecado é muito menor do que o poder que há no sangue do Cordeiro. É verdade. A gente não consegue imaginar todos os planos que Deus tem para nossa vida. Às vezes a gente planeja uma vida, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tá bom, mas Deus tem algo extremamente maior e melhor para nossa vida. Nós somos a criação dele, então ele vai querer o melhor. E ele sabe o que é melhor pra gente. Agora eu queria que você falasse como que tá a sua vida hoje, depois da conversão. Nossa! Assim, a minha vida mudou radicalmente em todos os aspectos, né? No mesmo ano de 2016, não veio ninguém falar que era pecado, ninguém falou que eu tinha que parar com a minha profissão. Realmente foi o Espírito Santo que ministrou ao meu coração e me trouxe esse entendimento. Não tem como você ter uma vida nova se você mantém fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você estava no mundo. Não tem como. Não tem como você buscar a santidade se você está num lugar onde tem permissividade, aonde tem legalidade. Então, isso o Espírito Santo já gerou no meu coração. Então, em junho de 2016, eu parei com a minha base, que era a minha banda de rock. Eu fui para o Rio de Janeiro em busca de um sonho e tive, né, o sucesso, a notoriedade e tal, mas aquilo ali não fazia mais parte da minha vida. O último show, a última apresentação que eu fiz cantando música secular, as músicas que vocês ouvem em rádio naquela época, né, foi no dia 30 de dezembro de 2016. A partir daquele momento, eu já tinha cumprido todas os contratos que tinham sido feitos, né? Porque era uma banda profissional e tal. Quando terminou, eu falei, até o dia 30 eu faço, a partir dali eu não trabalho mais com música. E eu sempre falo para todo mundo, né? Quando Jesus chega, não tem como permanecer da forma que a gente estava. E sempre tem novidade, sempre tem uma coisa nova. Por mais que as pessoas pensem que ser crente deve ser chato, né? Tem que... Vai para a igreja, volta para a igreja. Todo dia tem uma novidade. Todo dia a gente abre a nossa Bíblia e Deus fala com a gente de forma sobrenatural e traz uma novidade, traz um entendimento diferente. E isso aconteceu comigo. No dia 30 de dezembro eu parei com a música profissionalmente e aí eu tive que me reinventar. Literalmente me reinventar. Isso aí. E hoje você é líder do Ministério de Louvor, né? Graças a Deus. Deus te tirou de um lugar e te colocou num lugar muito melhor, que é no altar dele.
louvando para Ele. E é lindo o ministério de louvor, dá para ver, né, nitidamente a unção que Deus tem sobre a sua vida, com a Glória a liderança, com todo o ministério. E como é hoje a sua experiência de há anos atrás eu cantava para o mundo e hoje eu canto para Deus? Como que é para você isso? É totalmente diferente. Vocês vão entender. Quando você faz parte do mundo, você é um artista, você quer que todo mundo te veja. Você quer ser notado, você quer ser adorado. Quando eu entendi que não era música, era louvor e adoração, e todas as vezes que eu subo no altar, todas as vezes que eu falo em nome de Jesus, falo do nome de Jesus, é com todo temor e todo tremor sabe, é totalmente diferente, porque eu não quero o holofote para mim. Eu quero que ele me use, eu quero que ele nos use. Vocês que estão fazendo, né, movimentando o canal, vocês que são da juventude, a nossa vontade não é simplesmente fazer um vídeo, ser legalzinho, não, pelo contrário, a gente quer que Deus nos use, porque é impossível da gente estar lançando a palavra, a gente trazer testemunho de como a gente era e o que Deus faz e como a gente vai sendo moldado, transformado, curado, liberto. A gente sabe que pode demorar um tempo, esse vídeo, o testemunho, os seus amigos, os meus amigos, os nossos familiares, eles vão ser impactados. Isso aí é fato. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com tantos outros jovens, adultos, mulheres, crianças, e é dessa forma. O reino ele sempre avança, você não vê o reino dar um passo atrás. Ele pode parar durante um tempo, porque aí o Espírito Santo ele vai chegar e vai trazer uma nova estratégia, mas ele sempre avança. E quando eu entendi que era louvor e adoração, eu honestamente, muitas das vezes eu esqueço que eu estou no altar do Senhor, porque é um espaço que chama a atenção da igreja. Mas a gente não quer chamar a atenção. A gente quer que a glória de Deus resplandeça no ambiente. A gente deseja que Deus nos use para a sua glória, nos use com graça. Então, assim, primeiro que não é música, é louvor e adoração. E a gente está aqui adorando e a palavra revela, né? Deus habita em meio aos louvores. Então, a gente sabe que na hora dele, da forma dele, ele vai usar de forma sobrenatural e ele vai falar com um irmão, com uma irmã, um visitante. E eu sou prova viva disso, que para a glória de Deus, eu já tive relatos de pessoas que falaram: poxa, eu aceitei a Jesus por causa de um louvor que você estava ministrando. Poxa, eu vim para a igreja porque você me deu o testemunho, não do seu testemunho, mas o testemunho do que Deus fez na sua vida. E para a glória de Deus, a gente é usado de forma sobrenatural para a glória dele. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho para quem está assistindo e tenha um pouquinho da mente que você tinha, sabe? Não sei, fala alguma coisa para eles, o que tiver no seu coração. É muito simples. A mensagem que eu deixo, tudo isso aqui vai passar. E quando isso aqui passar, onde você deseja estar? O mundo ele te oferece muita coisa boa, porque o mundo foi feito com muita coisa boa. O mundo foi feito por Deus. A gente foi estragando com o passar do tempo. E o que você espera depois que isso tudo aqui passar? Na hora que chegar o número da sua senha, chamar lá o teu nome, você passar dessa daqui, a gente pode passar para uma melhor, que é ter uma vida eterna ao lado de Deus, a gente ter uma vida de abundância e prosperidade, a verdadeira prosperidade, ou você quer ranger de dentes, você quer sofrimento, escuridão? Fica a minha pergunta para você. Eu, pela misericórdia de Deus, eu estou nesse caminho buscando estar ao lado do Pai, chegar naquele dia maravilhoso. Eu creio que esse dia vai chegar e
eu vou passar com 10. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente já está finalizando. Duda, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Faz aí, gente. Já está acabando. Mas obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço de verdade pelo convite. Eu sei que esse testemunho ele vai impactar muitas pessoas, porque é lindo o que Deus fez na sua vida. Amém. E que Deus continue te abençoando. Amém. E é isso, galera. Olha, muito obrigada por vocês terem assistido. Não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram falar sobre o vídeo, pode falar nos comentários, mandar uma mensagem pra gente, que a gente está aqui disponível para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Jesus te ama e nós também. Isso aí.